E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu quero falar de uma cena muito específica que está presente em um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. Pecadores, um filme dirigido e produzido pelo Ryan Coogler. Nessa produção, o diretor utiliza o terror como uma ferramenta para contar uma história profunda sobre o poder da música e a importância de valorizar a sua própria identidade. Tudo isso é apresentado de forma impecável graças ao grande Coogler, que domina os enquadramentos e movimentos da câmera como poucos conseguem. O filme inteiro é excelente, mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre todo o filme, mas sim sobre uma cena muito específica desse filme que eu considero e muitos também consideram a melhor, e também destrinchar todos os significados por trás dessa cena em particular. Um dos melhores momentos do filme é justamente quando o som ultrapassa o espaço e o tempo e consegue conectar almas de diferentes épocas. Tudo isso em uma só cena, mas essa cena só acontece na metade do filme. Para que essa cena não fique muito desconexa, eu vou falar rapidamente dos eventos que levaram até esse grandioso momento. A história segue os irmãos gêmeos, Fuligem e Fumaça, ambos interpretados por Michael B. Jordan. Esses dois irmãos retornam para a cidade natal com o objetivo de recomeçar suas vidas, graças a todo o dinheiro que eles conseguiram lá em Chicago. O objetivo da dupla é muito simples: abrir um clube de blues com foco total em moradores pretos locais. A partir dessa premissa, os irmãos vão começar a recrutar membros para ajudar eles nessa empreitada. E entre os membros eu vou destacar dois: o Sammy e o Delta. O Delta é um senhor de idade, já veterano e com bastante experiência, por isso que ele foi recrutado para isso. Já o Sammy é um jovem com uma carreira bastante promissora e os irmãos gêmeos sabem disso, por isso que resolveram recrutá-lo. Esse primeiro ato do filme é muito interessante porque a gente pode ver que o Ryan aqui ele não tem pressa alguma, ele nos apresenta todos os personagens, vai apresentando os núcleos deles, as motivações dele, é tudo muito bem desenvolvido, porque lá da metade para o final do filme muita coisa acontece e graças a esse bom desenvolvimento do começo você consegue se importar com esses personagens. Agora precisamos de forma rápida e coesa falar um pouco sobre o blues. Esse estilo é a representação de dor, luta e resistência. Ele nasceu lá nas plantações do sul nos Estados Unidos e esse estilo carrega em si marcas de sofrimento, mas também de identidade e fuga. Não é à toa que essa produção do Ryan Coogler traz essa ideia de que os músicos são quase como guias espirituais, conectando mundos e ancestrais. Dentro do filme e especificamente nessa cena que a gente vai comentar, isso é muito bem representado. Ok, agora sim, finalmente chegamos na cena e vamos falar sobre ela. Lá para metade do filme, os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem conseguiram ali recrutar todo mundo que ele queria e chamou uma galera também para abertura, para inauguração do seu bar. Tudo estava indo muito bem, até que chega um determinado momento que o Delta, que é aquele veterano que eu falei anteriormente, resolve apresentar o Sammy para o público que estava ali presente. E a forma como o Delta apresenta o Sammy para o público parece de forma proposital inspirada numa cerimônia religiosa. Delta fala com muito orgulho sobre o talento e sobre o dom que o Sammy tem. E isso acaba sendo um contraste direto com o próprio pai do Sammy, que é um pastor muito rigoroso e que sempre tentou reprimir quem de fato o Sammy é. Após ter sido apresentado pelo Delta, o Sammy humildemente começa a cantar, mas Delta acaba interrompendo e solicita que o garoto se apresente para o público. De início isso pode parecer um detalhe bobo e até um pouco superficial, mas esse detalhe é muito importante porque o filme gira em torno da importância de se aceitar e ter orgulho de quem você é e de onde você veio. De certa forma, o Delta ali está assumindo o papel de um guia espiritual, basicamente como um pastor musical. Ali ele acolhe o Sammy e incentiva ele a cantar, a ser quem ele é, mas antes disso, de se apresentar e mostrar que o que ele vai fazer posteriormente é algo que representa quem ele é. Por isso que antes de cantar é importante que o Sammy se apresente. Depois de se apresentar, falar o nome dele, de onde ele veio, o Sammy fala que essa música foi escrita por ele e ela foi feita especialmente para o seu pai. E na medida que ele começa a cantar e a gente começa a ler a letra, conseguimos entender o porquê dessa música ter sido escrita para o pai dele. Na música ele admite que ele mentia quando falava que não amava o blues, tudo para se encaixar na imagem de filho perfeito, que era exatamente o que o pai dele queria. E tem mais, em um certo refrão da música, o Sammy fala que ele quer que alguém acolha ele naquela noite, o que acaba nos mostrando como o Sammy tá lidando com a culpa da sua verdadeira natureza, a de ser alguém que busca intimidade, que busca amor, que busca sexo. Tudo isso que na visão do pai dele é pecado. E é aqui que algumas coisas começam a ficar um pouco mais simbólicas. Depois que o Sammy finalmente se entrega ao desejo de
de ser quem de fato ele é, de cantar, de ser acolhido por uma mulher. É quando de fato os vampiros chegam e começam os assassinatos e começam as mortes. É basicamente como se o próprio capeta tivesse sido invocado naquele momento para castigar o Sammy por ser quem ele é, também por desviar do caminho no qual o pai dele estava tentando inserir o seu filho. Nesse contexto, os vampiros podem representar uma manifestação física do julgamento, seres que surgem atraídos pela música do Sammy, que é tanto libertadora quanto condenatória. Eles aparecem não só para atacar, mas também para punir esse estilo de vida pecador que o Sammy estava sendo inserido. Voltando para a cena, inicialmente, enquanto o Sammy está cantando, ela acaba cortando e mostra um rápido diálogo entre o Delta e o Sammy. Nessa conversa, o Delta explica a diferença entre o blues e o cristianismo. O blues nunca foi imposto para o povo deles, ao contrário do cristianismo, que foi algo forçado a eles. O blues, segundo o próprio Delta, é um produto de uma herança musical negra, nascida a partir da excelência e também, de claro, da resistência deles. Delta trata o blues como algo sagrado, uma herança poderosa das raízes afro-americanas. E o próprio Delta vem direto de gerações e gerações de música com alma, cheia de história, dor, força e resistência. E o próprio Sammy é mostrado como um tipo de herdeiro de tudo isso, meio que um descendente também. Depois desse rápido diálogo entre os dois, voltamos mais uma vez pro bar e podemos ver todo mundo cantando e dançando. E aqui começa um plano sequência incrível do Ryan Coogler. Aqui podemos ver o Sammy e o restante da multidão cantando junto. Conforme a música está se espalhando pelo salão, podemos observar alguns pontos bem interessantes. Primeiro, porque o diretor toma a decisão de nos colocar basicamente como se a gente fosse a música e estivéssemos acompanhando todos ali em volta. É como se nós, o público, os espectadores, nos tornássemos invisíveis, e à medida que nós começamos a circular pelo ambiente, diversos ancestrais africanos vão surgindo, preenchendo cada espaço daquele local. Eles dançam, tocam, celebram, representam o passado, a origem, o presente, o futuro. É como se a música fosse a representação do espaço-tempo e pudéssemos não apenas presenciar o presente, mas também irmos para o passado e o futuro, mas tudo isso em um só momento. Será que dá pra entender? Porque pra mim, pelo menos, foi isso que essa cena representa. Mas voltando, tem muitas referências nessa cena, mas uma delas é claramente o próprio Jimi Hendrix. E essa transição da guitarra de aço pra guitarra elétrica consegue nos mostrar isso. Em seguida, o som começa a puxar um pouco pro hip hop moderno. Podemos ver do nada um DJ lá envolvido com a galera. E quando a batida começa de fato a pulsar, esse espírito musical flutua entre os dançarinos, chamando mais e mais almas apaixonadas por esse estilo musical. Mas todos eles para dançar de forma unida, juntos, mesmo que em estilos diferentes. Podemos ver o Delta tocando piano, um homem tribal africano nos tambores, mulheres negras rebolando, dois caras mandando um creepy walk, tudo isso enquanto a música vai se construindo numa verdadeira sinfonia de diferentes eras e estilos. Em um determinado momento, a câmera também foca em uma personagem chinesa, a Grace Slow, e nesse momento ela chama o seu marido para dançar. E é interessante que nessa cena também podemos ver alguns dançarinos chineses, que também são convocados pela música. E nesse momento podemos ver que a conexão não é apenas através de estilos musicais negros, até porque a música é universal e a ancestralidade também. Em um determinado momento nessa cena, a música atinge o seu ápice. O Sammy solta uma nota longa e intensa que parece elevar de forma espiritual a alma da própria canção, e ela vai até o teto. E essa cena é tão potente, é tão forte, que o próprio teto do lugar onde eles estavam meio que começa a pegar fogo e podemos ver as estrelas. Essa escolha do diretor em focar um pouco nas estrelas nesse momento pode representar todos os ancestrais da música, dançarinos, cantores, toda essa galera lá em cima olhando pra galera de baixo e prestigiando esse momento tão único. É como se aquele teto em chamas fosse o próprio véu entre a vida e a morte, e todos eles sendo consumidos pela música, permitindo que os que já se foram pudessem mais uma vez celebrar aquele momento. Quando o fogo se espalha pelas paredes e destrói por completo todo o exterior de madeira do clube, a gente sente uma explosão de liberdade, de sentimento, como se tudo aquilo que eles estavam carregando dentro de si tivesse também explodido. E nesse momento podemos ver pessoas que são socialmente reprimidas se expressando sem medo, dançando, cantando, curtindo, vivendo de forma livre e sem julgamento. É como se naquele espaço não existisse o mal, é como se aquilo fosse fora do mundo real, uma dimensão onde podemos viver de forma felizes e com bastante harmonia. Ao romper as barreiras do tempo e permitir que todas aquelas almas negras celebrassem juntos, o Sammy trouxe um pouquinho do gostinho do que o paraíso pode ser para todos ali.
É interessante também comentar que esse clube também tem seguranças, o que pode ser claramente um paralelo entre a vida real. Até porque o medo da violência existe, porque eles sabem que existem pessoas que naquela época, naquele contexto, não gostariam de saber que essas pessoas negras estariam ali se divertindo e curtindo a vida. É como se ali eles pudessem ser quem de fato eles são, sem medo. E também sem, claro, machucar ou ofender ninguém. Outra parada muito interessante nessa cena é que ela não tem cortes visíveis, não até os vampiros aparecerem, claro. E essa decisão é muito importante porque a gente se sente ali na cena, basicamente como se nós estivéssemos andando naquele bar e acompanhando toda aquela magia acontecendo. Durante toda essa cena, nós, o público, ficamos muito imersos e conectados em tudo que tá acontecendo ali, até que tudo aquilo também chama a atenção dos vampiros do lado de fora. E esse corte entre essa cena maravilhosa e os vampiros é proposital. É como se alguém estivesse vendo as pessoas felizes e prestes a destruir tudo aquilo. E podemos sentir isso na pele. Essa sequência, apesar de inicialmente parecer ter sido feita em apenas um take, na verdade foi filmada em 3 partes diferentes e em 3 dias diferentes. Devido às atuais limitações das câmeras IMAX, eles só podiam filmar trechos de 90 a 105 segundos por vez. Então toda essa sequência foi construída com precisão na edição. E o resultado foi impecável, como podemos testemunhar. Ver essa celebração tão poderosa de culturas musicais africanas e asiáticas, tudo isso embalado em uma só trilha sonora, foi épico. E a escolha do Ryan de colocar nós, o público, como espectadores nessa cena, como se nós estivéssemos lá nos movimentando, foi de fato uma decisão muito acertada. E assim como o amor do Sammy pela música não pode ser contido pelo pai dele, a música nessa cena também não pode ser contida pelas paredes. E é por isso que em determinado momento, depois delas terem sido queimadas, elas evaporam. Então o Ryan Coogler e toda a sua equipe tá de parabéns, porque esse filme, essa cena, tudo aqui é a definição perfeita de evento cinematográfico. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que você achou e eu vejo vocês em breve. Fui!